É bem verdade que este tema, os ovoides, é um tema que causa certa perplexidade a muitas pessoas que sequer fazem a menor ideia do que se trata, porque é um tema que, a bem da verdade, diz mais respeito a certas minúcias dentro da estrutura do conhecimento da doutrina espírita que somente o estudioso ou aquele que se debruçou um pouco mais sobre a temática espírita consegue observar. A primeira coisa que devemos fazer ao se analisar um tema desta natureza e desta importância, por certo, é situar o tema no contexto da doutrina espírita, para depois analisá-lo à luz da doutrina espírita. Entendemos, ainda naquela proposta de inteligência espírita que em outros vídeos já levantei, de através do raciocínio e da dedução conseguir encontrar as lacunas e preenchê-las com conhecimentos espíritas que, por mais que não vejamos em livros, apesar de lermos muito, não encontramos, são pensamentos absolutamente coerentes. Essa talvez seja uma das grandes belezas da doutrina espírita, da grande revelação para a humanidade, que é a possibilidade de acompanhar o desenvolvimento da humanidade com novos conhecimentos, sem que, no entanto, contradiga a si própria. Temos uma doutrina espírita evolutiva que acompanha a humanidade, mas que não nega aquilo que Kardec muito bem estudou e nos colocou em sua codificação desde 1857 a 1868, os 5 livros da codificação espírita, eis que Kardec desencarnou em 1869. Então, esse movimento todo antigo só é reafirmado às novas luzes do século XX, do século XXI. Ou seja, para citar uma passagem do nobre confrade Haroldo Dutra Dias, não se trata o novo conhecimento espírita de uma atualização de Kardec. Diz muito bem o Haroldo Dutra Dias que não há quem possa atualizar Kardec. Kardec não é atualizável, porque seus ensinamentos não provieram originalmente de si, mas dos espíritos. O que há é a possibilidade clara de complementar e ampliar os ensinos que Kardec, na ocasião, nos trouxe de forma embrionária, ou de forma pelo menos básica. Muitas vezes, podemos pegar o Livro dos Espíritos, de 1019 perguntas feitas por Kardec e respostas dos Espíritos, portanto, Livro dos Espíritos, eis que o que conta são as respostas e não as perguntas. Podemos pegar uma pergunta qualquer do Livro dos Espíritos e desdobrar em um livro inteiro, ou mais, o que significa que a sua contribuição realmente foi de caráter básico, colocando que o Espiritismo tem sempre um caminho a evoluir e um caminho a se desenvolver. E cabe a nós justamente criarmos esses mecanismos de maneira inteligente, de forma que não contradigamos o que Kardec trouxe através dos espíritos, ou o que os espíritos trouxeram através de Kardec, essa relação, não contradizermos porque são ensinos dos espíritos e ao mesmo tempo ampliarmos. Então, na questão dos ovoides, temos que compreender que esse termo foi criado por André Luiz para expressar uma fenomenologia no plano espiritual que ele verificou com seus próprios olhos, que ele estudou, que ele analisou e que passou em diversos livros, como, por exemplo, Libertação e Evolução em Dois Mundos. Livros que tratam, em determinados momentos, desse tema. Um outro livro também dele trata sobre esse tema, Entre a Terra e o Céu, se não me falha a memória. Mas, enfim, outro livro dele trata sobre esse assunto. Temos que compreender que Kardec não falou a esse respeito. No entanto, quando a inteligência espírita, proposta que levantei em outro vídeo, quando a inteligência espírita procura analisar a coerência do ensino
e observar, ela percebe se aquilo é lógico ou não, se é possível ou não, se é viável ou não, e se está de acordo com os ensinamentos que os espíritos nos trouxeram. É natural que em 1857 até 1868, nesse período, muita coisa não pudesse ser dita, porque a humanidade ainda estava preocupada em assimilar os conhecimentos do que era reencarnação, do que era o reino animal para o espiritismo, detalhes muitas vezes introdutórios, incipientes, para que a humanidade absorvesse o conhecimento espírita. Como podemos pretender que Kardec falasse a respeito dos ovoides? É natural que ele não falasse. Inclusive, analisando hoje, é aconselhável que ele não falasse, porque a humanidade precisava assimilar primeiro conhecimentos introdutórios. Mas percebemos que Kardec deixou implícito em vários momentos a abertura para o raciocínio posterior que trouxe André Luiz a respeito dos ovoides. Eis que a explicação que podemos encontrar para esse fenômeno se coaduna perfeitamente com as luzes que Kardec trouxe através dos espíritos naquela ocasião. Passamos então a analisar a questão dos ovoides. Primeiro de tudo, temos que analisar que o perispírito, ele possui propriedades inúmeras. Existe uma discussão bastante ampla que fala sobre a emanação de nossa mente durante a encarnação, emanação de natureza energética, fluídica, seria o corpo mental, o corpo que envolve as emanações mentais dos encarnados. Temos o duplo etérico, que seria uma emanação energética de todo o nosso ser, cujo duplo etérico se desfaria com a desencarnação do corpo. Não teria ele uma vida independente, apesar de ter a vida, sim, no momento da encarnação. Porém, o que sobrepuja tudo, do qual em outro vídeo falei, é a questão do perispírito. O perispírito como ser plástico, moldável, poroso, que absorve as energias, que condensa os pensamentos, que transmite ao corpo as doenças que a mente plasmou e principalmente se retrai para poder caber num feto, de forma que ao nascer o perispírito encontra-se comprimido naquela criança, naquele bebê que acabou de nascer. Porém, isso é dentro das leis da natureza, isso não é irregular e nem é anormal. Por isso que na gestação e no nascimento não passa o espírito por uma situação anormal. Passa ele por uma questão absolutamente coerente aos princípios da natureza e aos princípios biológicos da gestação, do nascimento e do crescimento. É por isso que experiências de evocação de espíritos que estão em crianças encarnadas dão respostas como crianças, porque não estão enclausuradas de maneira irregular, estão dentro de um processo natural biológico. Esse é o primeiro ponto. Em outros vídeos, quando falei expressamente da questão da mente criadora após o desencarne do corpo, quando o corpo desencarna, a mente torna-se criadora a ponto de plasmar diante de si situações de trevas, situações angustiosas, com lamas, com sujeiras e etc., que são criações. Porém, a inteligência espírita, nesse momento, nos desperta para uma questão: os limites. Se temos aquele cuja nobreza de pensamento, cuja evolução de pensamento e de conduta de vida eleva o seu perispírito, ilumina o seu perispírito, amplia seu campo de ação. Eis que quanto mais amplo o campo de ação, mais o perispírito e o espírito irradiam os seus pensamentos, suas ideias, suas materializações no plano espiritual, para um maior número de pessoas. Eis que o espírito do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes não precisa partir-se para falar ou para estar
em diversas situações em que é chamado. Ele está em todas as situações em que é chamado integralmente. Fenômenos de irradiação do espírito, cujos mecanismos intrínsecos, à medida em que a nossa evolução humana, social, cultural, à medida em que a ciência evolua, conseguirá entender melhor esses pressupostos. Mas entendemos então, de um lado do limite, o limite da evolução é infinito, ou pelo menos até um certo ponto podemos imaginá-lo, mas a partir do momento em que o espírito não tem mais perispírito, que se tornou tão puro que já não encarna mais, já não conseguimos entender mais esse desenvolvimento que foge da nossa capacidade. Mas entendamos que na Terra, agora, este espírito que estou citando evoluiu seu pensamento e sua conduta, e seu perispírito é mais iluminado e mais brilhante e irradia. E do outro lado, do lado inferior, qual é o limite do lado inferior? Aí é que a inteligência espírita nos mostra que André Luiz, médico, civilizado, dotado de um certo grau de cultura, com uma família e com todas as características de cidadão normal, foi para o umbral durante 8 anos, devido às suas fixações mentais, seu padrão mental e aquilo que ele criou com suas culpas, com seus remorsos, com seus pensamentos negativos, com suas idioplastias. Se André Luiz, que é André Luiz, que era no momento da desencarnação, passou por essa situação, a questão do espírita que pensa se resume ao seguinte: qual é o limite inferior para essa relação? Para onde e como iriam e de que forma iriam aqueles que estivessem inferiores a André Luiz? Muito inferiores a André Luiz, extremamente inferiores a André Luiz. Então entendemos que se a mente é criadora, e agora a doutrina espírita, através de livros posteriores, livros de André Luiz e outros livros também, nos ensinam que quando o espírito está submerso em realmente profunda negatividade, quando o espírito assimila um monoideísmo, ou seja, uma ideia fixa, uma ideia auto-hipnotizante, autodepressiva, quando ele, de certa forma, então, se materializa muito, sua forma material não quer dizer que ele será visível. O processo de materialização visível inclui uma afinidade entre perispírito do médium e perispírito do desencarnado, para ver a manifestação visual. Isso é outra questão, mas a densidade daquele perispírito fixo em negatividades, em ideias fixas, que se autoalimentam numa retroalimentação constante, o que ocorre algumas vezes em casos muito perturbadores e sinistros de suicidas e de outras situações análogas, criam no espírito um processo de densidade, cuja densidade entendemos que possui uma analogia conceitual, não é a mesma coisa, possui uma analogia conceitual com o período de gestação da gravidez. Porque quando o espírito é ligado por um laço fluídico e vai perdendo a consciência para seu perispírito amoldar-se ao feto, eis que os nobres e grandiosos espíritos permanecem conscientes quase até o último instante. Por isso muitas vezes trazem lembranças também muito perenes de suas encarnações anteriores para uma nova missão. Mas essa materialização constante, paulatina, que leva 9 meses aproximadamente, é uma forma de ovoide. Porém, é a natureza benigna, é o ovoide benigno, se pudéssemos utilizar esse termo. É a ovoidização em que aquele espírito vai tomando uma estrutura, aquele perispírito vai tomando uma estrutura mais material, fetal, até o momento de reencarnar num bebê recém-nascido, vivo ou morto, etc. Mas esse é o processo. Então, quando o espírito está demasiado ligado à matéria, com monoideísmos demasiado severos, com sua mente demasiado
cataléptica, fixa, auto-hipnotizante, autonegativa, digamos assim, nutrindo-se dessas energias, ele vai adquirindo uma forma de ovoide. Ele vai passando por um processo de ovoidização, em que ele vai comprimindo, densificando o seu perispírito e vai situando-se numa forma ovoide que varia do tamanho de uma laranja para um crânio de uma criança recém-nascida. Uma forma, portanto, pequena. Algumas pessoas dirão imediatamente: isso não pode ser, porque no livro dos Espíritos diz que os espíritos não retrogradam, não retrocedem, somente evoluem ou estacionam. Eu pergunto, alguém falou em espírito? Eu falei perispírito, corpo mental, corpo fluídico, emanações mentais, a aura, nesse caso da ovoidização, vai permanecendo negra com emanações mais fracas, mas eu não falei em espírito. O perispírito, sim, sofre todo tipo de plasticidade, regride, melhora, piora, fica mais limpo, fica mais sujo. Esse processo depurador no perispírito, quando a pessoa se suicida, imprime no perispírito graves lesões que permanecem de tal forma que sua próxima encarnação, muitas vezes, e poder-se-ia dizer que até são uma regra, muitas vezes trazem essas máculas em seus corpos ao renascerem. Portanto, a lógica nos aponta que o ovoide é uma estrutura perfeitamente possível, porque acompanha a mente e a cristalização e a negatividade e a bitolação constante e retroalimentante daquele perispírito desencarnado. Essa lógica é absolutamente coerente. O espírito não regride, por quê? Porque o espírito tem uma imaterialidade que não se confunde com o perispírito. Tanto assim que a memória não se encontra no perispírito. O perispírito, como ensina-nos Zalmino Zimmermann, que escreveu um livro de 600 páginas sobre perispírito, ensina-nos que o perispírito não é a sede da memória. O perispírito é o veículo. O perispírito plasma as impressões que serão transmitidas ao corpo. Ele é como se fosse um condutor de impressões, de sensações, de sentimentos, mas a memória, a sede da memória está no espírito, cuja imaterialidade e cuja estrutura intrínseca nos escapa completamente à análise. Eis que a doutrina espírita também é coerente para reconhecer aquilo que está além do seu domínio, aquilo que ela não pode perscrutar, pois cuja complexidade encontra-se em patamar de criação divina. Não pretende a doutrina espírita explicar absolutamente tudo, pois eis que se assim fosse, seria ela Deus, pois saberia tudo o que sabe o Criador, sendo que as limitações que nós temos são coerentes ao estágio de evolução em que nos encontramos. Então, se digo que a doutrina espírita foi até um ponto e depois não foi mais, é porque não é permitido e que a lógica nos indica que depois disso ainda é necessário que a humanidade evolua muito para poder sequer compreender. Então, voltando à questão da ovoidização, essas estruturas que ficam imantadas e que comprimem o perispírito e ficam em forma de ovoides, evidentemente não são comuns o tempo inteiro, mas são frequentes. Existem muitos casos assim. Em determinados setores de fixação mental muito intensa, muito degradante, acontecem de fato. Há casos que vi de que esses ovoides se acoplam a pessoas encarnadas. Aí muitas pessoas dirão, como pode se acoplar? Pois eis que pessoas encarnadas muitas vezes adquirem viciações mentais, adquirem criações mentais repetidas que atraem fluidicamente, magneticamente essas energias de ovoides muito cristalizadas, muito densas, muito bitoladas. Então eles permanecem e muitas vezes eles, quando se imantam no plano espiritual,
às vezes até mesmo reencarnam com a pessoa, causando danos, muitas vezes próximas à mente, causando danos de saúde, danos de deficiências mentais. Eis que é uma forma de obsessão, mas uma obsessão cujos espíritos estão envolvidos espíritos obsessores, estão envolvidos por um perispírito tão comprimido e denso, em forma ovoide, que essa imantação, que só acontece porque a mente do encarnado, a energia do encarnado permite essa junção, e que as leis kármicas, as leis de causa e efeito também permitem essa junção, eis que só acontece o que se permite acontecer, apresenta uma faceta lógica, uma faceta coerente. Então, o fenômeno da ovoidização nos mostra também, por coerência, que essas energias negativas, cristalizadas, por assim dizer, são utilizadas muitas vezes por espíritos inteligentes, de grande inteligência, mas cuja moralidade extremamente baixa e negativa os mantém em setores, em pseudo-colônias, entre aspas, melhor dizendo, agrupamentos de espíritos inferiores cuja negatividade e cristalização ao mal e bitolação e prisão no mal os torna reunidos e faz com que eles também se aproveitem desses ovoides, se aproveitem dessas energias para sugar outras energias, para imantar-se a encarnados. É um processo que algumas pessoas diriam como Deus permitiria. Na verdade, essa questão de como Deus permitiria, é preciso que nós não sejamos tão simplistas. A doutrina espírita tem um aspecto maravilhoso, muito maravilhoso. Ela nem é tão complexa que seja compreendida somente pelos doutos da mais alta estirpe, como seria a física quântica, que no fundo só os físicos quânticos é que realmente a entendem, e nem é tão simples que qualquer do povo possa entender, porque é evidente que as verdades, de fato, não serão acessíveis ao vulgo que deseja respostas de duas linhas. É mais complexa a vida, portanto, a questão do ovoide é um pouco mais complexa. Não é que Deus permita essas imantações, essas obsessões de ovoides em encarnados e em desencarnados, o uso dos ovoides pelos espíritos ruins e atrasados desencarnados para a magnetização e a obsessão e etc. dos encarnados, não é que permita a criação divina. O que ocorre é que não se pode violar o livre-arbítrio. A principal característica da humanidade é a possibilidade dos encarnados responderem, serem responsáveis pelos seus erros e acertos. Mas a responsabilidade só pode ocorrer com a questão do livre-arbítrio. Se eu tenho livre-arbítrio, eu tenho responsabilidade. Se alguém põe um revólver em minha cabeça e me manda fazer, a lei de Deus, a lei dos homens, a lei de qualquer um me isenta de responsabilidade. Porque não fui eu fui um instrumento, fui obrigado, eu não queria, mas eu fui obrigado. Então a responsabilidade depende do livre-arbítrio. O mérito depende do livre-arbítrio, pois se alguém segura na mão do estudante e escreve a questão acertada, o estudante nunca saberá nada e não terá mérito nenhum e nem competência nenhuma. Então, aqueles que se imantam em energias pesadas, deletérias, negativas, fixas, em monoideísmos, em fanatismos, em ideias fixas, repetidas, a exaustão na Terra, encarnados, eles atraem essas energias ovoides, atraem essas figuras, atraem obsessões compatíveis à sua natureza de densidade e de prisão e junção à matéria. Essa densidade, essa correspondência fluídica é obedecida pelas leis da natureza. Somos nós encarnados que atraímos essas energias. Então não é questão da espiritualidade permitir, nós é que estamos, entre aspas, pedindo com a nossa conduta material, egoísta, egocentrista, vaidosa, repetida, monoideísta, de ideias únicas, fixas. Nós criamos isso. Nós criamos o mal que nos faz mal.
quando comemos muito, quando bebemos muito, quando tomamos muitos remédios, quando temos pensamentos obsessivos que criam um padrão negativo e dão surgimento a doenças, quando dão surgimento a obsessões, quando dão surgimento a obsessões por ovoides. A lógica espírita, a famosa inteligência espírita que desperta em vários vídeos, nos faz entender essa sequência. Não há o que se contestar de coerência nisso. Então, não é que Deus permita, é que nós criamos essa relação cujas leis da natureza obedecem ao processo. Porém, situações há em que é necessária a influência e a interferência de espíritos bondosos para poder auxiliar que esses ovoides, de acordo com as suas realidades, se desprendam dessa posição de ovoides e haja um renascimento. É o que eles chamam em alguns livros de gestação espiritual, de renascimento espiritual, que algumas pessoas confundem com a gestação oriunda dos sexos na Terra. O que há é o auxílio dos mentores espirituais para que aquelas formas ovoides, aqueles perispíritos condensados, enegrecidos e de estruturas gelatinosas e presas onde elas se encontram, às vezes paradas, às vezes em movimento, para que elas possam promover um novo renascimento, ou seja, de acordo com a necessidade evolutiva daquele espírito, de acordo com seus méritos, de acordo com determinadas realidades, os mentores espirituais auxiliam ao novo renascimento para que aquela forma ovoide abandone parcial ou totalmente, mas de alguma forma abandone um pouco ou muito de sua forma ovoide para retornar à forma humana. Aí é que vem a grande questão da misericórdia de Deus. O que é a misericórdia de Deus? Não é aquela misericórdia que atende à prece daquele que quer ganhar mais dinheiro e ora para ganhar mais dinheiro. Ou aquele que tem uma dívida espiritual e necessita de passar por uma dificuldade física, social, psicológica, financeira e ora para ser liberto dessa dificuldade, que é uma dificuldade, neste caso, pedagógica. A misericórdia de Deus não é o auxílio a estas pessoas. A misericórdia de Deus é justamente aquela que se opera quando nós temos todos os motivos para passarmos por uma dificuldade, mas a criação divina, a espiritualidade, a divindade nos auxiliam e nos levantam, nos soerguem das posições de monoideizações, de ovoides, de situações obsessivas, de situações problemáticas. Ao sabor natural das coisas, o ovoide permaneceria ovoide, sofrendo em muitas situações onde ele é soerguido, onde se promove através de passes, através de auxílio, uma reconstrução de suas formas condensadas e cristalizadas, ovoidizadas. Esse auxílio é a verdadeira misericórdia divina. Seguindo o curso normal, continuariam ovoides até uma nova e sofrida encarnação em planos inferiores, pois aquela forma já não consegue encarnar, digamos, em corpos na Terra. Mas a misericórdia divina, em alguns casos, auxilia a que estes perispíritos em formas ovoides possam reconstruir-se e, entre aspas, renascer, havendo, entre aspas, uma gestação de suas estruturas magneticamente auxiliadas para poder ressurgir como formas perispirituais mais humanizadas. Mas nem todos, muitos se cristalizam e seus merecimentos não são compatíveis e sua estrutura não é compatível, que permanecem ovoides, cuja ovoidização e cuja densidade vão chamando cada vez mais um renascimento. Porém, como suas estruturas já se deturparam e se desajustaram e se desconfiguraram muito, estes ovoides
precisam reencarnar em planos inferiores à Terra. Estes espíritos precisam reencarnar, portanto, em planetas de condição vibratória, fluídica, magnética, material e etc., inferiores à Terra. É aí que ocorre o verdadeiro degredo compulsório, pois a sua condição foi tamanha de monoideização, de negatividade, que destruíram sua forma perispiritual ao ponto de reduzirem-se a mera emanação mental fraca e inconsciente. É a chamada por alguns espíritas da segunda morte no plano espiritual. Eis que o novo renascimento, nestes casos que não conseguem ser agraciados com o auxílio, seja por necessidade deles próprios, seja por falta de merecimento ou pelas razões que sejam, mas alguns ovoides de fato permanecerão assim até uma nova encarnação. Eis que a encarnação, neste caso, será automática e será compulsória. Aí vem uma questão sutílima. Nem todos encarnarão necessariamente em planetas mais inferiores à Terra. Alguns encarnarão na Terra, pois, vejamos, não há uma gradação fechada. A, B, C. Gradação para reencarnar em planos inferiores para ser auxiliados. Existem gradações cujos ovoides, cujas estruturas ovoides conseguem reencarnar na Terra. Conseguem. É evidente que, nestes casos, trazem deformidades absurdas, verdadeiras teratologias, de forma incompreensível, formas humanas às vezes totalmente deformadas. Há relatos de fotografias de fetos totalmente deformados, estruturas até semi-animalizadas. A literatura médica é farta nestes casos. É lógico que a doutrina espírita nos mostra essa explicação para sair da explicação de que Deus falha, de que Deus erra e de que a natureza erra, que a natureza cria uma fruta torta e vai criar um feto torto. A lógica não é essa. A missão de um espírito na Terra encarnada é diferente de uma fruta, de uma planta que nasce. Entendamos. O Espiritismo nos dá explicação tão coerente, tão lógica, tão bela, que o ensino do Espiritismo chega a nos comover. Tamanha beleza e tamanha completude coerente que traz o ensinamento do Cristo e abre o ensinamento do Cristo e nos mostra, veja, é tão belo, veja, é tão coerente. E da mesma maneira o ensino que nos mostra a temática dos ovoides. Vários livros, um espírito inclusive chamado Adamastor, que foi médico no século XIX, traz ensinamentos, André Luiz, outros que falam a esse respeito, Inácio, do Dr. Inácio Ferreira, que tem um diálogo num dos livros, em que fala que a questão dos ovoides é tão avançada para a compreensão no momento dos encarnados, que estão mais preocupados em afirmar ou reafirmar uma simples reencarnação, existe ou não reencarnação, os que estão ainda preocupados com isso, estamos ainda no estágio de evolução na humanidade, que caminha a passos lentos. Não temos ainda condição de colocar para toda a humanidade a ideia dos ovoides, porque mal entendem eles a ideia da reencarnação. Temos pessoas hoje em dia que contestam a reencarnação como se a reencarnação fosse um fato a ser contestado, como a lei da gravidade. Ninguém vai contestar, são fatos, são coisas que se apresentam de maneira muito clara. É lógico que para comprovar uma reencarnação, eu não posso pegar a encarnação anterior da pessoa com bisturi, colocá-la em cima da mesa e dizer, veja quem você foi. Não temos esse tipo de estrutura na Terra. Mas é evidente que a coerência do ensino nos mostra que não há outra forma de se entender as coisas. Portanto, voltando a exatamente o ponto em que parei, se nós temos formas ovoides que podem reencarnar na Terra, logicamente sofrendo teratologias e doenças e situações plasmadas de forma muito severa,
algumas de nascença, outras eclodindo logo após ou um tempo após, de acordo com a necessidade reencarnatória, entendemos o grande papel que a espiritualidade confere à gestação. É por isso, entre outros entretantos que coloquei no vídeo sobre aborto, é por isso que o aborto também é tão condenável e algo que não deve ser feito, porque estas formas ovoides, essas estruturas deturpadas e dilaceradas espiritualmente, perispiritualmente, imaginemos que uma pessoa que se joga debaixo dos trilhos de um trem, seu corpo se destrói, mas o perispírito fica dilacerado e fica monoideizado, fica fixo. Não quer dizer que todos os suicidas virarão ovoides no plano espiritual. Alguns não, muitos não. Mas vejam, o perispírito sofre as dilacerações, mas não se destrói, não se desagrega, pois o perispírito é imortal. É evidente que ele vai se depurando ao ponto de se confundir com o espírito em degraus de pureza mais elevada. Mas a vida é imortal, o perispírito é imortal. Todos os suicidas, ou os que pensam no suicídio, deveriam ouvir este vídeo quando digo, aquilo que você imprimir em seu perispírito com o suicídio, tiro, arma de fogo, veneno, jogar-se de altos lugares, trilhos de um trem, fogo, fica impresso no perispírito. E o sofrimento perpetua-se e permanece, porque o perispírito é o órgão plástico espiritual que condensa essas energias e que exprime na realidade essas energias, na realidade vivida pelo espírito, cuja realidade não guarda as limitações da matéria, portanto, é mais intensa. Portanto, não tem as limitações da matéria. A dor não é a dor material, mas é pior, é pior. Garanto que é pior, porque nós não temos as limitações da matéria. É por isso que, no caso dos ovoides, a gestação tem o papel de compor e recompor as suas estruturas perispirituais, passo a passo, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, semana a semana, mês a mês. A mãe, com seu útero e seu psiquismo, vai se imantando, e é por isso que existem as situações complexas após o parto, situações de fixações da mãe, aquele desejo da grávida, o estado puerperal que às vezes comete crimes horríveis após a gestação, é porque há uma imantação entre o espírito da gestante e o novo espírito que está ressurgindo ali, o perispírito que está se imantando. Por isso a mãe às vezes desenvolve uma repulsa pelo próprio marido, situações que aparentemente são inexplicáveis para a ciência material, a ciência tradicional, mas que o espiritismo lança luzes novas. Essa imantação é uma recomposição de todo o perispírito pela gestação. A mãe acopla em seu útero e suas células vão se misturando, suas estruturas intrínsecas vão se misturando e a mãe vai, como numa massa de modelar perispiritual, entre aspas, vai remodelando todo aquele perispírito. É por isso que a gestação é sagrada. A gestação deve ser acompanhada com amor, com carinho, com desvelo. As gestantes são mensageiras de Deus. Elas têm a incumbência de recompor os perispíritos, muitas vezes lesados por condutas que aqueles espíritos tiveram, de crimes, de despautérios, de suicídios, de situações terríveis, onde as mães vão acoplar aqueles espíritos de extrema deficiência moral e perispiritual e vão recompô-los. Aquela pessoa que fez tanta coisa, foi para o plano espiritual, permaneceu no período de erraticidade, preparando-se, ainda com muita dificuldade, ela regressa, ela precisa de uma mãe que faça a gestação e a recomposição de suas estruturas, para permitir-lhe uma vida. E o mais incrível de toda essa história é que isso explica por que tantas crianças nascem mortas, porque elas precisam dessa composição perispiritual, desse desdobramento e dessa recomposição da mãe pela gestação, para que elas, renascendo
mortas ou imediatamente após desencarnam, elas possam retornar para o plano espiritual, deixando naquele corpo um mata-borrão de muitos dos seus defeitos e muitas das suas desagregações e desajustes perispirituais. Falando de uma maneira mais simples, de uma maneira bem popular, a pessoa faz um monte de besteira, vai para o plano espiritual, trazendo aquela besteira. Precisa reencarnar para que a mãe imprima no corpo físico do feto toda aquela deficiência que o espírito traz, plasmada no perispírito. Quando nasce morto, desencarnado, deixa naquele corpo uma parte boa, ou uma parte grande ou pequena, mas de qualquer maneira deixa naquele corpo muitos dos defeitos e dos desajustes do perispírito. Quando regressa para o plano espiritual, já se encontra um pouco mais ou muito mais purificado dos seus crimes e dos seus erros e de suas dilacerações perispirituais. A mãe, então, condensa, recompõe, refaz, e o feto, ao nascer morto, leva para o sepulcro as deficiências do perispírito. É um mata-borrão, absorve as deficiências do perispírito, puxa e vai para debaixo da terra, e o espírito galga o plano espiritual mais recomposto. E querem saber? Às vezes, a ovoidização é tão grande, às vezes a situação é tão complicada do espírito, plasmada no seu perispírito, desagregado, desconjunturado, que ele renasce algumas vezes, para renascer morto, desencarnado algumas vezes, até que sua estrutura perispiritual consiga adquirir um estado de consciência onde ele possa reencarnar de uma maneira um pouco melhor, ainda com deficiências, mas pelo menos ele consegue ter uma vida moral e uma conduta na humanidade terrestre. Porque muitas vezes ele vai diretamente para o plano inferior, de outros planetas inferiores. A grande questão que se mostra a nossos olhos é a sabedoria espiritual. A sabedoria espiritual. O plano espiritual, para organizar as suas reencarnações, ele dispõe de tantos mecanismos ricos, ele dispõe de situações que atendem com tanta perfeição à diversidade dos fatos, que ele pode fazer com que aquele perispírito vá reencarnar em planos inferiores, que reencarne na Terra em situações para o aprendizado, situações deletérias, complexas de doenças para o aprendizado, e tantas situações minuciosas que nós vemos a beleza e a complexidade do plano espiritual. Muitos não sabem, mas a espiritualidade já nos colocou claramente que se temos 7 bilhões de espíritos ligados à Terra encarnados, temos quase 23 bilhões desencarnados ligados à Terra. Vou repetir, quase 23 bilhões de espíritos desencarnados ligados à Terra em suas imediações, em sua psicosfera espiritual. Aí vem a grande questão. Muitos não sabem disso, mas essa população gigantesca é que realiza o intercâmbio constante de reencarnações. Recentemente, há algum tempo, vi um site científico, que mostrava em tempo real os números rodando rapidamente do número de pessoas que desencarnavam na Terra por segundo, por minuto, vitimadas por acidentes, por doenças ABC, na Terra ao mesmo tempo. É uma situação que nos deixa perplexo e até certo ponto sem fôlego, de imaginar que a cada segundo um número X de pessoas estão encarnando e o número Y estão desencarnando. Creio que no mundo, 4 pessoas por segundo é o número de pessoas que aumenta o número no mundo. 4 pessoas aumentam por segundo no mundo o seu número. Ou seja, das pessoas que encarnam, subtraídas pelas que desencarnam, o produto é 4. No mundo, aproximadamente 4 pessoas é o número que aumenta. Ou seja,
Em 10 segundos, 40 pessoas foi o número de pessoas que aumentou na densidade populacional. É lógico que esse intercâmbio espiritual que vai acontecendo, não somente envolvidos esses espíritos na Terra, com a Terra, mas também vindos de outros planos. Esse intercâmbio ele é constante, mas o número é aproximado de quase 23 bilhões desencarnados ligados à Terra. Ou seja, nas falanges espirituais de auxílio, nas colônias espirituais, nos hospitais espirituais, um deles, por exemplo, dirigido pelo Dr. Inácio Ferreira, grande espírito de nobre envergadura, essas colônias, essas moradas, esses núcleos de assistência, esses centros que permanecem na espiritualidade, são integrados por milhares de espíritos preparados para o auxílio destes desencarnados que chegam, muitas vezes, em situações deletérias. A matemática é aproximada de 4 espíritos desencarnados para cada encarnado que vai desencarnando. 4 para 1. Há bastante gente para se encarregar daqueles que desencarnam. Não estamos à deriva. Então, esse processo em que o espírito desencarna e é recebido no plano espiritual e é auxiliado de acordo com sua situação vibratória é perfeitamente claro e perfeitamente expresso em várias obras espíritas. Quando digo que o espírito ele é recebido, cabe aí uma questão muito interessante que falei agora do livre-arbítrio. Ninguém pode obrigar ninguém a ter bons pensamentos, pode auxiliá-lo, mas não pode obrigá-lo. Por isso, cada espírito segue o seu destino, entre aspas, de inferioridade a que se acomete por sua própria vontade e não quer sair. E por isso ele sofre, porque é necessário o sofrimento para a purgação de suas energias deletérias e para que compreenda e possa dar um passo no caminho da evangelização espiritual, no caminho de compreender os ensinamentos cristãos, no caminho, enfim, de evolução. Mas ninguém pode obrigá-lo. Então, quando o espírito chega ao ponto de virar a forma ovoide, quando chega ao ponto de sua cristalização mental permanecer tão enclausurada e tão densa a esse ponto, não é porque lhe faltou auxílio, não é porque o plano espiritual deixou de recebê-lo, de auxiliá-lo, é porque ele fica enclausurado obsessivamente em suas ideias fixas, em suas ideoplastizações. Ele se vê tão inferiorizado, tão materializado, ele chama com tanta intensidade a matéria, ele quer com tanta intensidade a vida material, a qual ele ficou preso e auto-obsidiado, que ele vai se transformando na forma ovoide, cuja consciência permanece no estado de letargo. Não cabe aqui traçar longas considerações minuciosas técnicas sobre as formas ovoides, mas as formas ovoides elas ficam imantadas, tanto ficam solitárias, mas ficam também imantadas a energias espirituais, de espíritos desencarnados, encarnados, que lhe fazem de veículo e de imantação energética similar. É por isso que a oração nossa, encarnados, é vital, porque a nossa oração nos permite uma vibração mais elevada, nos permite direcionarmos nosso pensamento ao Criador para que a nossa mente se cristalize em pensamentos bons, em ideias boas, abandone as depressões, abandone os pensamentos negativos e se verta e se volte para os pensamentos positivos. Porque quanto mais positivos formos, quanto mais o bem fizermos, eis que o bem atrai respostas boas. Uma palavra de carinho, de amor, atrai energias de amor, palavras de amor. É uma troca e uma limpeza mútua de perispíritos, por assim dizer. Essa é a necessidade da difusão do amor entre as criaturas. E é por isso que a nossa oração nos eleva, porque nos conecta com a divindade, com o plano espiritual superior. Nem sempre as orações que dirigimos a uma pessoa desencarnada, ou digamos melhor, a um santo ou uma entidade,
vão ser necessariamente recebidas por aquela entidade. Às vezes não. Às vezes é necessário que outro espírito em igual situação, que naquele momento pode atender, receba a nossa oração. Mas a oração, ela nos torna mais fortes para suportar as provas, facilita o acesso ao nosso perispírito de bons espíritos para, ao aproximarem-se de nós, nos deem ideias boas, nos soprem sugestões benéficas, sugestões de fazer mais a caridade, sugestões de tomar caminhos que nos conduzam ao bem. Toda essa relação nos afasta da possibilidade de imantação com ovoides. Nem sempre a pessoa necessariamente, para fazer mais um adendo, nem sempre a pessoa encarnada atrai essas formas ovoides para a sua cristalização e sua aproximação perispiritual, por ela necessariamente estar naquele momento com toda aquela negatividade em si, mas porque muitas vezes as suas dívidas, os seus débitos espirituais de más ações passadas fazem com que essa atração não seja cortada pela interferência de espíritos benfeitores. Os espíritos benfeitores então permitem que haja essa imantação para que aquele espírito possa evoluir, aquele espírito encarnado. Ou seja, a espiritualidade é sutil em seus procedimentos. E digo uma coisa fundamental: tudo isso que corresponde à ciência espírita tem grande valor, mas o grande valor precisa ser jungido ao pensamento moral, à parte moral da doutrina espírita, à parte evangélica da doutrina espírita, a parte evangelizadora, cristã da doutrina espírita. Porque dentro das bênçãos de Deus, dentro da misericórdia de Deus, toda essa ideia de ovoides, ela se encaixa, ela se concatena, se ajusta com a necessidade de reflexão, de oração, do culto ao evangelho no lar, que representa um encontro semanal para oração, para elevar o pensamento a Deus. Aqueles que não querem nos perdoar, nem por isso vamos deixar de perdoá-los. Se eles ainda não conseguem nos olhar com bons olhos, rogamos para que tenham a iluminação no futuro e possam livrar-se dessa cadeia que os oprime. Mas nós não devemos ser inimigos de ninguém. Não podemos evitar de ter inimigos, porque isso é da estrutura evolucionista e evolutiva do nosso planeta. Mas podemos evitar ter inimigos. Podemos fazer com que a nossa vida seja um espelho de boas condutas. Fazer com que a nossa vida seja uma concretização de evolução espiritual. Então, os ovoides nos chamam a atenção para a necessidade de repouso, para a meditação, de revisão dos nossos conceitos, de submeter ao crivo da razão as ideias que nos vêm à mente, pois a doutrina espírita nos ensina que nem sempre essas ideias que nos vêm à mente são inteiramente nossas. A primeira ideia que nos vem à mente, o primeiro impulso que nos vem à mente, nem sempre é nosso. Por isso temos que ter um pouco mais de desconfiança desses repentes, dessas ideias repentinas que nos vêm à mente. Faça, concretize, prejudique. Temos que ter um pouco de receio em tomar essas ideias que nos vêm à mente como nossas, porque às vezes não são. Então a doutrina espírita nos ensina a refletir, nos manda pensar, ou melhor, nos sugere que nós pensemos, reavaliemos nossa vida, que possamos evitar de cair no futuro em posições de ovoides, e que as nossas ideias sejam ideias baforadas pela aragem sagrada da reflexão, da razão, da humildade, de pensarmos que não somos os donos da verdade, que somos espíritos em degrau evolutivo paulatino, ainda muito inferiorizados, que precisamos rever os nossos conceitos, insuflar pensamentos bons, tentar ao máximo criar no nosso semelhante uma posição de estímulo, de alegria, de bem-aventurança, semear o bem para que em torno de nós
essas energias possam nos auxiliar numa evolução espiritual e que possamos, no plano espiritual, auxiliar a que os nossos irmãos em processo de ovoidização possam abandonar esse estágio de letargia e de inconsciência que, por leis naturais, serão situados em novas reencarnações para que possam galgar evolução espiritual a partir de tudo isso de maneira mais eficaz. Então, semeemos o bem. Entendamos que o bem é o único caminho lógico, o único caminho sensato na evolução do espírito. O bem em suas mais diversas facetas, até a própria cultura, a própria instrução, o próprio amor pelo estudo, pela ciência, também é o bem, assim como a moralidade, a razão, o desenvolvimento do perdão, dos bons sentimentos. Tudo isso é fundamental para que a nossa relação com esse movimento de ovoidização seja uma resposta benéfica e que a nossa coerência nos faça entender que existe sim a ovoidização. Não obstante Kardec não se refira exatamente a este termo, ademais criado por André Luiz, existe sim e deve ser respeitada e estudada, não com as luzes da fantasia, mas compreendendo que a plasticidade do perispírito comporta realidades e ensinamentos e situações que, por mais esdrúxulas e complicadas, representam uma imantação lógica de acordo ao estado em que o perispírito se encontra. Se André Luiz, repetindo o ensino do começo, a explanação do começo, se André Luiz, que era médico, tinha lá a sua vida e não era um criminoso, um maniqueísta, se ele que era ele passou o que passou, imaginemos os espíritos muito ainda inferiores, muito voltados às suas ideias fixas, às suas monomanias, cristalizados em sentimentos de ódio escaldante, de ódio recalcitrante, de vingança e etc. Imaginemos que a lógica fará com que o seu degrau seja tão inferior que realmente eles componham essas estruturas de ovoides. Eis que, para citar como exemplo, é essa lógica que nos inclui, numa linha de raciocínio, a direção de espíritos como os nazistas, como talvez até o próprio Hitler, ou seja, situações cuja gravidade, cuja lesão ao perispírito ultrapassam nossa compreensão e que certamente requerem reencarnações em planos muito ainda inferiores, talvez até em outros sistemas solares e outras galáxias, enfim. Essa ideia nos desperta na inteligência espírita que propus a uma direção para um entendimento mais amplo a respeito destes espíritos que, ao desencarnarem, se encontram em posições de crimes tão severos, em situações perispirituais tão deletérias. Eis que imaginemos o Hitler, que até mesmo se suicidou depois de tudo aquilo. Ou seja, esse pensamento de ovoidização se concretiza e se torna mais lógico ao entrarmos nessas questões de densificação e de lesão ao perispírito de nazistas, de pessoas voltadas a grandes crimes, como os torturadores da época do regime militar brasileiro e outras pessoas, paranhos da vida e etc. Portanto, esse ensinamento é lógico e deve ser fruto da nossa análise séria e coerente, para que não caiamos em situações viciosas e para que saibamos nos defender. Uma das razões mais nobres para o ensinamento e para o estudo da doutrina espírita, para aqueles que ainda não conhecem a fundo a doutrina espírita, uma das razões para se estudar a doutrina espírita é que ela nos serve como bússola e como guia para que não sejamos submersos em erros, em enganos, em ovoidizações no futuro e para que possamos, após a desencarnação, trilhar um caminho mais seguro. É claro que aqueles que já são bons por natureza, aqueles que têm pensamentos bons, condutas boas, estes já galgaram
degraus que, a bem dizer, nem precisariam dos ensinamentos e das orientações da doutrina espírita. Apenas a doutrina espírita nos auxilia, nos orienta para que após a desencarnação não fiquemos perdidos e não soframos às vezes anos e décadas por desconhecimento das leis espirituais. Afinal, as leis espirituais também são leis da natureza espiritual, mais até importantes do que estas leis da natureza que nós já estamos acostumados e que já conhecemos em estado de encarnados. Enfim, esse é o que eu gostaria de trazer sobre a questão dos ovoides, a pedido do amigo Rodrigo, que me escreveu um e-mail e me pediu que escrevesse sobre, que fizesse um vídeo, ademais, sobre este tema, os ovoides. Agradeço muito a consideração, a atenção, os elogios que não mereço, mas que me esforço a cada dia para mais merecê-los. E fiquem na luz de Deus, na paz de Deus. Grande abraço para todos. Fiquem com Deus.